Imagine ser chamado de o discípulo amado pelo próprio Jesus. João, filho de Zebedeu, não era apenas um pescador comum. Ele testemunhou milagres, traições e a ressurreição. Mas como um homem que começou em um barco virou autor do Apocalipse? Hoje, você vai descobrir como ele superou perseguições, escreveu textos que abalaram impérios e deixou um legado que atravessa séculos. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo, e agora vamos viajar no tempo para entender a força da fé de João. O chamado radical. João estava consertando redes quando Jesus o chamou. Não foi um convite comum. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele deixou tudo, mas não imaginava o preço. Naquele momento, ele se tornou parte do círculo íntimo de Cristo. Testemunhou a transfiguração, o Getsêmani e a crucificação. Mas por que Jesus o escolheu? Alguns dizem que era seu temperamento fogo ardente, Lucas 9,54. Outros que sua lealdade era única. O fato é, João não era perfeito. Ele brigou por posição e fugiu na prisão de Jesus, Mateus 26,56. Mas isso só prova que sua jornada foi humana e divina. O dia em que o céu abriu, João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, João 29. Mas o jovem João estava lá. Ele viu o Espírito Santo descer como pomba. Foi o primeiro sinal de que Jesus era diferente. Naquela época, João ainda não entendia o plano. Ele esperava um rei guerreiro, não um mestre humilde. Quando Jesus multiplicou os pães, Jó, 6:1-13, João entendeu. O reino não era deste mundo, mas a maior prova viria no Getsêmani, a noite da traição. Naquela noite, João estava entre os que fugiram, mas ele voltou. Enquanto Pedro negava, João permaneceu perto. Jó 18:15. Ele viu Jesus ser espancado, mas não desistiu. Na cruz, Jesus entregou sua mãe a João. Jó 19:26-27. Aqui, o discípulo amado virou filho de Maria. Era uma missão cuidar da família de Cristo enquanto o mundo desmoronava. Mas a pior provação estava por vir. O milagre que abalou Roma. Após a ressurreição, João liderou a igreja com Pedro. Em Atos 3, ele curou um mendigo no templo, um ato que levou à primeira prisão dos apóstolos. Diante do sinédrio, João declarou: "Não podemos deixar de falar o que vimos." Atos 4:20. A coragem dele irritou os poderosos. Mas isso era só o começo. Anos depois, ele seria exilado em Patmos por pregar sobre Jesus. Como um homem idoso, sobreviveu à fúria de Roma. Exílio e visões apocalípticas. A ilha de Patmos era um presídio romano. João, já idoso, foi enviado para lá. Foi em um domingo, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, que ele teve a visão do Filho do Homem. O Apocalipse não era só simbologia. Era uma mensagem de esperança para cristãos perseguidos. João descreveu bestas, selos e a Nova Jerusalém. Mas por que Deus escolheu um exilado para revelar o futuro? Porque a fé não depende de circunstâncias, mas de entrega total. A batalha final contra o mal. Na carta às 7 igrejas, Apocalipse 2:3, João denunciou falsos ensinos. Em Éfeso, ele combateu os nicolaítas. Em Pérgamo, os que seguiam Balaão. Sua mensagem era clara: arrependa-se. Apocalipse 2:5. A igreja estava sendo infiltrada e João lutou para preservar a verdade. Mas ele também consolou: quem vencer, herdarás todas as coisas. Apocalipse 21:7. Como ele manteve a autoridade? Pela unção do Espírito Santo, não por posição social. O legado do amor. João escreveu: Deus é amor, no João 4:8. Aos 90 anos ele repetia: filhinhos, amem-se uns aos outros. Sua teologia era simples, mas revolucionária. Enquanto Paulo debatia doutrinas, João focava no coração. Ele morreu em Éfeso, mas seu evangelho ecoa até hoje. Como ele transformou perseguição em propósito? A resposta está em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer.
O conflito com os fariseus. João não tinha medo de confrontar poderosos. Em Jerusalém, ele denunciou fariseus que fechavam o reino aos homens. Mateus 23:13. Sua coragem custou prisões, mas ele usava as escrituras como arma. Um dia, ao ser questionado sobre sua autoridade, ele citou Isaías, a pedra que os construtores rejeitaram. João sabia que a verdade incomoda, e é por isso que precisamos dela. Você já enfrentou resistência por defender suas crenças? A história de João prova que a justiça não negocia com o erro. A queda de Jerusalém. João viveu para ver a profecia de Jesus se cumprir. Não ficará pedra sobre pedra. Marcos 13:2. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi um marco. Enquanto os romanos massacravam judeus, João pregava que o verdadeiro templo era Jesus. João 2:21. Ele via a mão de Deus na história, mesmo no caos. Como ele manteve a esperança? João entendia que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. E você, consegue enxergar propósito nas suas lutas? A missão em Samaria. A mulher samaritana do poço, João 4, não foi só um encontro casual. João liderou a expansão do evangelho para samaritanos que os judeus desprezavam. Ele provou que o amor de Cristo transcende raças e culturas. Em Atos 8, vemos a igreja samaritana crescendo graças a ele. João não pregava apenas, ele quebrava barreiras. Qual muralha você precisa derrubar hoje? Lembre-se, o amor não escolhe público. A dor da perseguição. Historiadores como Tertuliano relatam que João foi jogado em óleo fervente e sobreviveu. Os romanos o viam como ameaça, mas ele usava o sofrimento para glorificar a Deus. Estou aflito, mas não esmagado. 2 Coríntios 4:8. Escreveu. João entendia que os sofrimentos desta vida não são dignos da glória futura. Romanos 8:18. Como você lida com injustiças? A resposta de João era simples. Quem é fiel em pouco, é fiel em muito. Lucas 16:10. Imagine o caldeirão borbulhante, o grito da multidão, o cheiro de óleo quente. João, já idoso, foi condenado à morte por Domiciano por recusar cultuar o imperador. Quando o mergulharam no óleo, algo extraordinário aconteceu. Ele saiu ileso. Não temas, disse ao povo. O Senhor é meu refúgio. Salmos 91:2. Tertuliano relata que os soldados atônitos o exilaram para Patmos. O que parecia fim virou início. Ali ele escreveu o Apocalipse. Como Deus protege quem o honra, João prova. Quando passares pelas águas, estou contigo. Isaías 43:2. Será que você enfrentaria o óleo fervente por sua fé? O encontro com Maria. Após a morte de Jesus, João cuidou de Maria como filho. João 19:27. Imagine as histórias que ela contou sobre o nascimento virginal, a fuga para o Egito e os anos ocultos de Jesus. João aprendeu que o Messias era manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Essa intimidade com Maria moldou sua teologia do amor. Você tem alguém que te ensina sobre Jesus? João mostra que discipulado é também aprender com os mais próximos. A escrita do Evangelho. Por que João escreveu seu Evangelho 60 anos após os outros? Ele queria revelar a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, Jó 1:1. Enquanto Mateus focava em profecias e Lucas em detalhes históricos, João ia ao âmago. Jesus é Deus. Ele incluiu diálogos exclusivos, como Nicodemos e a mulher samaritana. Seu objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo. João 20:31. Qual versículo de João mais transformou sua vida? A luta contra os gnósticos. No final do século I, surgiram os gnósticos, que diziam que Jesus era só um espírito iluminado. João reagiu. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. 1 João 4:3.
Ele escreveu suas epístolas para combater mentiras. Aquele que diz conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2,4. João provou que fé sem obras é morta e que a verdadeira doutrina salva vidas. O poder do testemunho. Aos 90 anos, João repetia: Amém, amém, amém. Seu último sermão, segundo Clemente de Alexandria, foi: Filhinhos, amem-se uns aos outros. Ele sabia que o amor é a maior prova do cristianismo. Ju 13,35. João não morreu mártir, mas sua vida foi um martírio de fidelidade. Em 100 d.C., ele partiu, deixando 5 livros na Bíblia. Seu legado: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E o seu legado: o que você está construindo? A unidade da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, João e Pedro foram pilares da igreja. Em Atos 15, eles defenderam a inclusão dos gentios no concílio de Jerusalém. João, que já pregara aos samaritanos, sabia que o evangelho era para todos. Não há judeu nem grego. Mas a unidade exigia sabedoria, circuncisão ou não. João apoiou Paulo e Barnabé, mostrando que a graça supera a lei. Como você lida com diferenças na sua comunidade? A resposta de João era clara: andemos em amor. Efésios 5:2. A visão do trono celestial. Em Pátimos, João teve a visão mais impactante. Viu um trono no céu. Apocalipse 4:2. Ele descreveu serafins, anciãos e o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essas imagens não eram apenas simbólicas, eram uma declaração de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece caótico. João viu o juízo final e a nova Jerusalém. Não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Como essa esperança transforma sua perspectiva hoje? O mistério das 7 igrejas. As cartas às 7 igrejas, Ap 2:3, revelam o coração de João. Ele elogiou Éfeso por sua obra, mas alertou sobre o amor que se esfriara. Em Tiatira, denunciou a idolatria. Em Laodiceia, a apatia. Sê fervoroso. Ap 3:19 escreveu: João não poupou críticas, mas sempre ofereceu esperança. Sua mensagem é atual. Quem tem ouvidos, ouça. Sua igreja está mais próxima de Éfeso ou de Laodiceia. A teologia do Verbo eterno. João 1:1 é uma das frases mais revolucionárias da Bíblia. Ao chamar Jesus de Verbo, João conectou a divindade de Cristo à filosofia grega e à Torá hebraica. O Verbo se fez carne. João 1:14. Uma verdade que abalou o mundo antigo. João mostrou que Jesus não era só um profeta, mas a própria revelação de Deus. Como essa verdade impacta sua vida diária? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jó 1:3. O simbolismo do número 666. Apocalipse 3:18 menciona 666, o número da besta. João alertou sobre um sistema que faz todos adorarem a imagem. Apocalipse 13:15. Historiadores ligam isso ao imperador Domiciano, que exigia culto como Deus. João resistiu, mesmo sob risco de morte. Hoje, o 666 simboliza qualquer poder que exija lealdade acima de Cristo. Qual besta você enfrenta? Lembre-se, quem é injusto, faça injustiça ainda. Apocalipse 22:11. Mas escolha o Cordeiro, a nova Jerusalém e a esperança futura. No final do Apocalipse, João descreve uma cidade celestial sem templo, porque o Senhor Deus é seu templo. Apocalipse 21:22. Não há sol, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21:23. Essa visão era uma promessa para cristãos perseguidos, um lar eterno. João não falou de reencarnação ou nirvana, mas de ressurreição. Vereis o céu aberto. João 1:51. Como você imagina a eternidade? João nos lembra: a primeira coisa é passada. Apocalipse 21:4. A relação com Pedro, amizade e missão. João e Pedro eram opostos, um impulsivo, outro contemplativo, mas Deus os usou juntos.
Em Atos 3, eles curaram um aleijado, e em Atos 4, enfrentaram o Sinédrio. João, que outrora queria destruir samaritanos, Leque 9:54, agora via Pedro batizando gentios, Atos 10. Sua amizade mostra que missões exigem diversidade. Com quem você tem caminhado? Melhor é serem dois do que um, Eclesiastes 4:9. O perigo da complacência. A carta à Laodiceia, Apocalipse 3:14-22, é um alerta para a igreja morna. João escreveu: "Não és frio nem quente, e por isso vomitar-te-ei", Apocalipse 3:16. Ele sabia que fé sem paixão é inútil. Laodiceia era rica, mas espiritualmente pobre. João desafiou: "Compra de mim ouro refinado no fogo", Apocalipse 3:18. Como você avalia sua temperatura espiritual? A complacência é o inimigo silencioso. A promessa do "Vem, Senhor Jesus". O Apocalipse termina com uma oração urgente: "Vem, Senhor Jesus", Apocalipse 22:20. João não via a hora do retorno de Cristo. Essa frase ecoou por séculos, inspirando os santos a perseverar. Mas João também advertiu: "Não selarás as palavras", Apocalipse 22:10. A mensagem é para ser compartilhada. Você vive como se Jesus voltasse hoje? Bem-aventurados os que guardam estas palavras, Apocalipse 22:7. A morte de um gigante da fé. João morreu por volta de 100 d.C., aos 94 anos. Não foi martirizado, mas sua vida foi um martírio de fidelidade. Ele deixou 5 livros na Bíblia e um legado de amor. Em Éfeso, seu túmulo virou lugar de peregrinação. Aquele que testifica estas coisas diz: "Certamente cedo venho", Apocalipse 22:20. João partiu, mas sua mensagem permanece. O que você fará com ela? Lições para a igreja moderna. João ensina que a igreja deve ser fiel, mesmo em perseguição. Ele combateu heresias, mas priorizou o amor. "Filhinhos, não ameis o mundo", 1 Juízes 2:15 escreveu. Hoje, enfrentamos bestas modernas, materialismo, relativismo, intolerância. Como João, precisamos guardar os mandamentos, 1 Juízes 5:3, sem perder a compaixão. Sua igreja está sendo Éfesos ou Laodiceia. O poder da intimidade com Cristo. João era o discípulo amado, porque buscava intimidade. Na última ceia, ele se recostou no peito de Jesus, João 13:23. Essa proximidade moldou sua teologia. Quem não ama, não conhece a Deus, João 4:8. João provou que relacionamento com Cristo não é ritual, mas entrega. Quão perto você está dele hoje? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, Mateus 6:33. A importância da comunhão. João enfatizou comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, 1 João 1:3. Ele sabia que fé isolada seca. Em 3 João, ele elogiou Gaius por acolher irmãos. Não recebemos amor de palavra, mas em ação, 1 João 3:18. João nos desafia. Sua fé é comunitária ou individualista? Onde estiverem 2 ou 3, lá estou, Mateus 18:20. O legado literário. João escreveu um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Cada livro tem um propósito. João 1:21 revela Cristo. 1 João fala de comunhão. 2 e 3. João de hospitalidade. Apocalipse de esperança. Seus escritos são profecia mais segura. Você tem estudado suas palavras? Examine as escrituras. Jó 5:39. Elas testificam dele. A eterna influência de João. De Agostinho a Martin Luther King, João inspirou gigantes da fé. Seu evangelho é o mais traduzido da história. E a vida eterna é esta, que te conheçam. João 17:3. João não queria fama, queria que conhecêssemos Jesus. Seu legado é uma pergunta: o que você fará com o verbo que se fez carne? Na Jó 1:14. A resposta define sua eternidade. João provou que fé não é ausência de luta, mas confiança no meio dela. Ele foi perseguido, exilado, mas deixou um legado de amor e verdade.
E você? Como tem enfrentado seus exílios? Se este vídeo te inspirou, inscreva-se e compartilhe. Ative as notificações para não perder a próxima série. Paulo, de perseguidor a apóstolo. E lembre-se, o mesmo Deus que fortaleceu João está com você hoje.